Olá, Francisco Beltrão, Olá, Sudoeste do Paraná, olá, internautas. A partir de agora está na tela do seu televisor o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a minha participação, Madruga. Também a minha, Adir Seleski. Adir, e aqui nossa bancada, com muita honra, nós temos o professor Mauro Cislag, ele que de formação e de graduação em mestrado em música, lotado aqui na UTFPR, Universidade Tecnológica de Francisco Beltrão, campus nosso aqui com muita honra, e ele tem uma função importantíssima dentro da universidade. Ele coordena a orquestra e também o coral, que é mantido e custeado pela universidade. E esse vai ser o assunto que nós iremos abordar aqui no nosso programa. Portanto, professor, sinta-se à vontade aqui em nossa bancada. E para a gente começar a travar a nossa conversa, esse nosso debate, por que coral? O que é coral? O que é uma orquestra? O que levou o professor Mauro a se especializar, a estudar música e depois ser maestro de um coral? Boa noite, Madruga. Boa noite, Adir. Vocação. A minha escolha profissional por música foi por vocação mesmo. E aqui em Francisco Beltrão nós montamos a orquestra e o coral da universidade, que são grupos abertos para a comunidade externa também. Então nós temos a participação de alunos, servidores e também pessoas da comunidade externa. A orquestra, nós temos um diferencial aqui, que é uma orquestra que busca tanto executar música clássica e música popular. Porque normalmente quando falamos em orquestra pensamos só na música clássica, né? Então nós temos esse diferencial de executar tanto músicas clássicas quanto músicas populares, como música gaúcha, tango, música popular brasileira. Então com essa proposta. E o coral, mesma coisa. Muitas vezes quando pensamos no coral, associamos a música de igreja, né? E o nosso coral ele busca então executar músicas populares e também músicas clássicas, nessa proposta de um repertório sempre bastante eclético. Professor, desde quando existe o coral e a orquestra aqui na UTFPR, aqui em Francisco Beltrão? Então, nós iniciamos as atividades em agosto de 2013, então já estamos há 2 anos e meio, né, nesse trabalho, e é um trabalho que vem só crescendo. Então nós estamos com parcerias muito legais aqui na cidade, com o Departamento Municipal de Cultura, temos parceria com a Escola de Música Arte Som, Balé Mrinapequá, já tivemos a participação de dançarinos do CTG, Herdeiros da Tradição, grupo de capoeira Muzenza. Então é um trabalho que vem crescendo e também, além disso, temos buscado ampliar fora da cidade. Então nós já fizemos apresentações, por exemplo, no município de Guarapuava, de Pato Branco, Dois Vizinhos, Campo Herê, recentemente em Pinhalzinho. Então nossas portas estão se abrindo. Professor, o senhor já trabalhava e já era regente de coral e também de orquestra, falou anteriormente, aqui no município de Guarapuava, aqui no oeste, aqui no centro-oeste do Paraná, na região central do Paraná, e veio para Beltrão, aqui no sudoeste. Como foi a expectativa, qual foi a motivação e como se iniciou essa articulação para criar esse grupo de coral e esta orquestra aqui dentro da universidade? Então, o meu concurso na UTFPR foi do campus Curitiba. Eu fiquei 2 anos trabalhando no campus Curitiba e nesse tempo tinha já interesse aqui por parte do campus, logo que assumiu o diretor Alexandre Alfaro, de agitar, promover ações culturais dentro do campus. Então eu acabei pegando transferência, vindo de transferência para o campus Francisco Beltrão e com essa proposta de estar montando atividades culturais. Então foi montada a orquestra e coral, que são atividades que eu já dominava antes, para que a gente mobilizasse o campus com ações culturais. Sempre pensando nessa perspectiva de extensão, ou seja, a universidade junto com a comunidade. Então nos nossos grupos, nós temos a participação de alunos, servidores, mas também temos pessoas da comunidade externa que já têm uma experiência musical grande, que já são músicos renomados aqui na cidade. Temos o pianista Thiago Fabrin, por exemplo, o violoncelista Luciane Celupi, o violinista Fábio Girardello, entre outros músicos, que são já músicos renomados. Então a gente tem essa parceria, né, com músicos renomados e também alunos servidores, que fazem um trabalho bastante bacana.
Como está composta hoje essa participação? Tem muita gente hoje envolvida? Quantas pessoas hoje estão na orquestra e quantas pessoas estão no coral da UTFPR Beltrão? Então, na orquestra nós temos 12 integrantes e no coral nós temos atualmente 25 integrantes. Para participar dos grupos, a gente costuma fazer um teste de seleção. Então, por exemplo, para a orquestra é necessário tocar um instrumento musical já e também ter o domínio da partitura. Então é necessário que a pessoa fazer a leitura de partitura. Então muitas vezes algumas pessoas desejam entrar para a orquestra, mas acabam não conseguindo por conta disso. Para o coral não é necessário ler partitura, mas a pessoa já precisa ter uma voz afinada. Então a gente faz um teste também para ver se a pessoa já está apta para começar a participar dos ensaios. Se ela não está apta ainda, a gente sugere fazer um tempo de aula de canto para depois retornar e fazer o teste. Essa aula de canto, ela é dada pelo próprio coral, pela própria UTFPR, ou ela tem que buscar particular para depois se inserir na orquestra, no coral? Tem que buscar particular, porque o coral a gente focaliza mais o nosso trabalho voltado à prática do repertório, de preparar o repertório para apresentações, assim como a orquestra. Nossos ensaios sempre são voltados para a prática do repertório, né? Para fazer as apresentações. Professor, a partir quando o senhor plantou a ideia de criar uma orquestra, um coral dentro da universidade, qual foi a aceitação, a receptividade da sociedade acadêmica? Foi bastante positiva, porque, como eu falei anteriormente, o diretor Alexandre Alfaro ele já tinha esse interesse de promover ações culturais. Então, diversos alunos já tinham, digamos, esse talento para a música e resolveram começar esse trabalho com a gente. E também na cidade, diversos músicos profissionais, como eu citei alguns nomes anteriormente, já tinham esse interesse de montar uma orquestra, de montar um coral. Então, na verdade, falando a grosso modo, juntou a fome com a vontade de comer. O pessoal, então, abraçou a ideia e o nosso trabalho vem crescendo gradativamente de uma forma bastante positiva. Bacana. Eu preciso chamar o nosso intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí, estamos falando com o maestro Mauro Szilágyi, ele que é coordenador e também é o responsável pela orquestra e o coral da nossa grande UFPR aqui de Francisco Beltrão. Auto Posto São Carlos, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Auto Posto São Carlos, 3523-6035. Portal Peças, comércio de peças novas, usadas e recondicionadas para automóveis nacionais e importados. Na Rua Salvador 455, bairro Alvorada, perto da Kazinski Motos, em Francisco Beltrão. Fone 3524-4838. A Cressol nasceu no campo com o brilho do sol, cresceu como um fruto bem cultivado e se fortaleceu graças à determinação do agricultor familiar. Essa é a nossa caminhada. Incentivar a permanência no campo como fonte de renda e qualidade de vida. A Cressol está sempre junto para viabilizar novos projetos. Uma verdadeira cooperativa é aquela que todos ganham. Cressol, juntos somos fortes. Venha estudar na Unopar, a maior universidade de ensino à distância do Brasil. Como fez a Ana, que trabalha o dia todo e consegue estudar gestão em recursos humanos porque só tem a aula uma vez por semana. Ou o André, que sempre quis estudar economia e descobriu que na Unopar as mensalidades cabem no bolso. Ou o Rafael, que foi promovido depois de conquistar o diploma reconhecido pelo MEC. Unopar, mais próxima para você ir mais longe. Pioneira Imóveis apresenta Edifício Monet. Apartamentos de 85 a 119 metros, localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida. Apartamentos com 2 quartos, sacada com churrasqueira, pontos de ar-condicionado, gesso e elevador. Possibilidade de 2 vagas de garagem. Entrada mais parcelamento direto ou financiamento do saldo na entrega da obra. Previsão setembro de 2016. Edifício Monet. Agende sua visita na Pioneira Imóveis, Avenida Luiz Antônio Faedo 1371. Telefone 3524-1910. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com Mauro Szilágyi, ele que é
maestro, coordenador do coral e da orquestra aqui da nossa grande UFPR, Universidade Tecnológica Federal aqui do Paraná, com campus aqui em Francisco Beltrão. Professor, nós estávamos falando já da formação, de como se constituiu a orquestra e o coral. Basicamente, na orquestra, o senhor disse também que os integrantes, quem vai integrar tem que passar por um teste e, no mínimo, a característica de tocar um instrumento e fazer as leituras das partituras. A pergunta é, que se apresentam lá os interessados a fazer parte, qual é o instrumento que o músico que mais tem lá? É o violão, é a gaita, ou qual é o instrumento que mais tem em abundância hoje que se oferece para tocar ou para fazer os testes lá na orquestra? Então, hoje em dia, o instrumento, digamos, mais popular, que as pessoas mais tocam, é o violão. Só que, infelizmente, o violão a gente não inclui na orquestra. Então, muita gente vem com essa proposta de participar, né, tocando violão, e acaba, infelizmente, não participando. Na nossa orquestra, nós temos violinos, viola, violoncelo, flauta, acordeon, piano, percussão e o xilofone e glockenspiel. Mas temos vagas para outros instrumentos também, que por enquanto ainda não tem músicos. Mas essa proposta, então, de ter uma formação bastante ampla de instrumentos, né? Só uma dúvida aqui, Ed, para ajudar a gente a esclarecer, que é leigo nesse assunto. Pedagogicamente, por que não o violonista? O violão, na verdade, o problema dele é a questão de volume de som. Então, quando a gente coloca um violão junto com um violino, um violoncelo, uma flauta transversal, o violão acaba tendo menos volume de som. Então, seria necessário amplificar o violão. Então, nesse caso, a gente acaba não utilizando essa proposta. Por quê? Porque a gente utiliza todos os instrumentos sem microfone, sem amplificação. Aliás, eu acho que essa é a característica da orquestra, né? Exatamente. A característica da orquestra é ter os instrumentos mais naturais possíveis, né? O que a gente fala, som acústico mesmo, sem necessário da amplificação, porque nesse aspecto a gente consegue uma qualidade de som melhor quando a gente não precisa amplificar. Por isso que normalmente se faz apresentações em teatro ou auditório sem a necessidade de amplificação, porque dessa forma a gente consegue uma qualidade sonora assim, melhor, né? E aqui em Francisco Beltrão, desde 2013, quando começou, já foram feitas muitas apresentações. Qual é a periodicidade, a intensidade dessas apresentações para o público assistir? Então, a gente já fez diversas apresentações, mais de 30 apresentações, tanto em eventos como convidados, por exemplo, a Expobel 2014, fizemos também na Expofeira Mulher, ano passado, 2015, no evento Expressões Beltronenses, em 2015, só para citar alguns deles, né? E além desses eventos que nós somos convidados, fazemos alguns eventos que nós mesmos organizamos, que a gente chama de concertos, que são eventos só de música, né? Então, normalmente a gente faz no Espaço da Arte, que é o local mais apropriado para apresentações musicais aqui na nossa cidade. Mas o ano passado também fizemos na Igreja de Pedra do Bairro Industrial, que foi um resultado bastante positivo, porque é uma igreja que tem uma acústica fantástica. Então foi um local bastante interessante para fazer apresentações também. O bacana disso, né, de que isso aproxima a universidade de toda a sociedade, dos diversos setores organizados. E é nessa linha aí, professor, que eu gostaria até de conversar com o senhor, até questionar, por exemplo, mas até com certeza o nosso telespectador que está nos assistindo também me pergunta, mas a UFPR, a Universidade Tecnológica do Paraná, que tem cursos técnicos e não tem a graduação de música, manter um coral ou manter uma orquestra, é expectativa de no futuro criar um curso nessa linha ou não, professor? Talvez. Nosso interesse no momento é oferecer a orquestra, o coral, para os alunos servidores da UTFPR, por ser uma formação complementar para eles, enquanto formação cultural, que é necessária a todo ser humano, e também sempre aproximando com a comunidade. Por isso é uma atividade de extensão, que a universidade sai dos seus muros e vai para a comunidade. Mas, de repente, futuramente, podemos ter um curso de música, por que não? Aqui na região nós não temos, então, de repente, é uma ideia para pensar no futuro. Hoje, a orquestra e coral da UTFPR Francisco Beltrão, ela é mantido integralmente pela entidade. Exatamente, pela universidade.
Isso seria o quê? Até a parte de instrumentos ou os músicos da orquestra têm que usar os seus instrumentos? Nós temos alguns instrumentos adquiridos, recursos da universidade, mas também tem o caso de alguns músicos que não são da universidade terem seus próprios instrumentos. Então, essas duas formas. Por isso que eu até falei antes das parcerias, como são importantes as parcerias para que a gente consiga, né, construir o trabalho da melhor forma possível. Quais são os parceiros, professor? Nós temos a Escola de Música Arteson, temos o Departamento Municipal de Cultura de Francisco Beltrão, a Escola de Balé Mina Pequá. Também tivemos parceria já com dançarinos do CTG Herdeiros da Tradição, com o grupo de capoeira Muzenza e parcerias fora, em outras cidades. Já fizemos apresentação em Guarapuava, com a parceria com o Departamento de Cultura de lá. Já fizemos apresentação em Pinhalzinho, Santa Catarina, Campo Herê, Santa Catarina, em Pato Branco, em Dois Vizinhos. Então, normalmente, nessas apresentações, também a gente busca parcerias, né? E isso tem mostrado bastante positivo, porque a gente facilmente tem conseguido essas parcerias. Quando o assunto é cultura, parece que a gente consegue parcerias. Chega mais fácil. Isso, agora é uma situação interessante, né? Porque todo aquele que aprende música, ou de repente ele tem lá, digamos, um exercício vocal, ele tem, digamos assim, a habilidade de participar de um coral, ele quer o quê? Ele precisa exercitar essa arte, né? Ele precisa exercitar a música, e ele precisa exatamente de um palco para se apresentar. E ele não vai fazer isso sozinho, né? Então, de repente, é o espaço que ele busca para ele exercitar aquilo que ele desenvolveu e também ter um palco, uma plateia para apreciar o trabalho que ele fez. Exatamente. A gente percebe muitos talentos escondidos dentro de casa. E aí, quando eles conseguem acesso a esses grupos, uma forma bem positiva, como o senhor falou, deles estarem exercitando esse talento, de estarem ampliando esse talento, né? E estarem contribuindo para a sociedade através da música. Que é bacana. Preciso chamar um intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o maestro Mauro Cislag. Unopar EAD. Mais de 20 opções de cursos superiores para você escolher. Na Unopar EAD você tem aulas ao vivo uma vez por semana, estuda online onde quiser. O material didático é gratuito e no fim do curso recebe um diploma igualzinho ao do presencial. Unopar EAD é para você que quer chegar mais longe no mercado de trabalho. Acesse www.unopar.br ou visite nosso polo universitário em Francisco Beltrão. Unopar, mais próxima, para você ir mais longe. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. Na hora de automatizar o sistema fiscal, comercial ou contábil da sua empresa, você não pode abrir mão da qualidade e confiabilidade dos sistemas com o CISAnet. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte rodoviário, SPED fiscal e contábil e muito mais. Sistemas eletrônicos modernos, ágeis e seguros para a sua empresa. Contate nossos agentes pelo site concisanet.com. CISAnet. Seu carro bem regulado economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Ingecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Possui equipamentos para rastreamento de falhas e profissionais especializados em sistemas de alimentação automotiva. Além disso, dispõe de estoque de peças para injeção e carburação. Ingecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão. Iniciamos o terceiro e último bloco no Programamento Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o maestro Mauro Cislag, ele que coordena e trabalha e dirige a orquestra coral aqui da nossa UFPR. Professor, uma curiosidade, o senhor falava nos blocos anteriores que vocês já fizeram algumas apresentações, alguns concertos musicais aqui dentro do município, fora do município e também aqui no oeste de Santa Catarina. Uma curiosidade, quando a orquestra começa a tocar aqui, é questão cultural, nosso povo pedir música, né? E aqui prevalece o gauchismo e o sertanejo.
tem esse pedido também? Se alguém pedir, está no repertório da orquestra e do coral também executar esses estilos de música? Sim. Uma das músicas que está inclusa no nosso repertório é a música Merceditas, que é uma música gaúcha. Então, nativista, exatamente. Então, dentro da nossa proposta de repertório eclético, a gente busca atender a todos os gostos. Então, nós temos no repertório música nativista, temos rock, temos tango, temos MPB, temos choro e música clássica também. Então, a nossa ideia é... Beatles, exatamente. Então, a nossa ideia é justamente atender todos os gostos, porque as pessoas associam muito a orquestra à música clássica apenas. Ao Beethoven, Mozart. Mozart, exatamente. E o coral associa muito a música só da igreja, associa sempre o coral à igreja. Então, a nossa ideia é sempre ter desmistificar, ter um repertório bastante agradável. E é curioso, porque as pessoas vão nas apresentações e elas comentam depois, nossa, eu não sabia que era tão legal, senão eu tinha ido antes. Ou seja, as pessoas têm um certo preconceito contra a orquestra e coral, achando que é uma música de difícil acesso, mas não, uma música super acessível que as pessoas acabam gostando. Agora, antes até nós perguntamos sobre a questão dos componentes. São 25 pessoas hoje que compõem o coral e 12 pessoas que compõem a orquestra. E com certeza, a partir do momento que se divulga isso, que não é apenas aos alunos e aos funcionários da UTFPR, mas também é aberto à comunidade, muitas pessoas vão despertar esse interesse. Como é que faz, por exemplo, alguém que tem algum interesse de vir a participar ou fazer um teste para participar da orquestra e do coral? Tem algum local, algum contato, algum telefone? Isso. Então, ela pode estar entrando em contato com a gente. O e-mail é música-fb, de Francisco Beltrão, música-fb, @utfpr.edu.br. O telefone é 3520-2661. Tem também nossa página no Facebook do Coral e da Orquestra da UTFPR. Lá tem fotos de apresentações, tem vídeos, podem mandar recado também por lá. Vou também passar meu telefone celular pessoal, por caso alguém queira conversar um pouco mais rápido, 9970 3758. Então, as pessoas que tiverem interesse tanto para entrar para os grupos, participar, ou quiserem nos convidar para fazer alguma apresentação, pode estar entrando em contato com a gente, que a gente estará atendendo. Os ensaios estão acontecendo semanalmente? Qual é a periodicidade? Semanalmente. O coral, agora, a partir desse semestre, vai ensaiar todas as segundas e quintas à noite. Na UTFPR. E a orquestra na terça-feira à noite e às vezes no domingo à tarde. Então a gente tem essa política de ter ensaio regular toda semana, né, para que a gente consiga, então, progredir no repertório, progredir na questão musical. Por exemplo, até Madruga, uma coisa interessante, por exemplo, a comunidade aqui do Sudoeste, porque a UTFPR não é de Beltrão, ela é do Paraná, é do Brasil, né, a área dela é bastante grande. Mas, por exemplo, algum município aqui da região, de repente, ou alguma entidade vai fazer algum evento e gostaria de convidar a orquestra para participar. E, lógico, às vezes tem que fazer um repertório, preparar um repertório, né? Isso também tem que ser feito com um tempo de antecedência, né? Exatamente. Muitos convites, ano passado a gente recebeu muito convite para fazer apresentações e infelizmente não pudemos atender todos, porque depende muito da agenda dos integrantes também, né? Então a gente, graças a Deus, tem recebido muitos convites, mas nem sempre a gente consegue atender. São voluntários, né? Os músicos e também do coral são voluntários, não é contratado, né? Não recebem salário, por exemplo, não, são voluntários, exatamente. Professor, uma entidade, o município ou uma igreja, ou seja, qualquer setor organizado, sociedade que pretende prestigiar o coral. A pergunta para a gente entender melhor, ele tem um custo ou não para alguém quiser contratar o coral para fazer um concerto musical? O coral ou a orquestra? Então, vai depender de cada ocasião. A gente sempre busca analisar a melhor forma, se é na cidade,
é muito mais fácil. Quando é em outras cidades, às vezes já complica um pouco mais. Então a gente sempre analisa de cada situação, né? Dependendo de quem fez o convite. Então a gente sempre busca analisar da melhor forma. Deslocamento, alimentação, exatamente. Às vezes pode até ter pernoite, de repente, dependendo da distância. Exatamente. Né? Então a gente sempre busca analisar assim. Quando a gente inicia um projeto, a gente projeta ele, analisa início e um projeto futuro. Qual é o projeto futuro da orquestra e do coral aqui da nossa FPR? O que o maestro pensa? Qual é o sonho do maestro referente ao nosso coral e à nossa orquestra? Então, meu sonho é que a gente tenha mais integrantes participando, a gente tenha aulas de instrumentos sendo oferecidas na universidade, para que mais pessoas possam participar, porque infelizmente ainda o estudo de um instrumento musical ele é caro. Se você vai numa escola de música, você tem que pagar uma mensalidade, enfim. Então a ideia é que a gente consiga promover isso de uma forma gratuita para toda a comunidade. E também em termos artísticos, é que a gente possa fazer apresentações levando a nossa música em outros estados, em outros países também. Então nós temos esse interesse de estar progredindo, de levar a nossa música, em especial até a nossa música brasileira, para outros países, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas vejam quão belo ela é. É bacana, Nadir, porque nós conversávamos aqui antes de iniciarmos o programa, professor, que o violão é um instrumento mais popular no nosso país, até porque ele falava por causa do preço, é fácil de carregar. E a pergunta uma das dificuldades de aumentar o número de integrantes, principalmente da orquestra, também não está pautado não só as mensalidades das aulas, mas no alto custo da aquisição dos instrumentos, professor? Sim, exatamente. Na verdade, a gente tem, por exemplo, falamos do violão, que é um instrumento mais acessível, mas tem instrumentos musicais que têm um custo elevado, não só para adquirir, mas até para manutenção e para fazer aula. Hoje são poucos os que têm condições. Exatamente. Mas infelizmente, maestro, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer Madruga e ao Adir pelo espaço aqui no programa e nos colocar à disposição, então, tanto para aqueles que queiram entrar para os grupos, para o coral, para a orquestra, ou também para as entidades que queiram nos contratar para fazer alguma apresentação. Estamos à disposição, já deixamos o contato. E é isso. Muito obrigado para vocês. Queremos agradecer aqui a sua presença também, de vir na nossa bancada, e deixamos à disposição para um outro momento, uma outra oportunidade, a gente aprofundar, quem sabe aqui com mais integrantes da orquestra e do coral para a gente conversar. E também deixando o senhor no compromisso, o próximo concerto que tem, nos convida, né, Dir? Que nós com certeza apreciamos e gostamos, que é a nossa obrigação, que é promover a cultura não só de Francisco Beltrão, mas de todo o sudoeste do Paraná. O programa Dentro do Fato volta a semana que vem. Até lá e fiquem todos com Deus.